Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Eu abençoo a sua vida neste domingo especial, primeiro domingo do mês. Abençoo em nome de Jesus. Que nós possamos ter um grande momento com Deus nessa meditação que o Senhor nos traz através de mim, para o meu coração, para o seu coração. Nós queremos hoje trazer uma palavra que está baseada em dois textos da Bíblia, mas nós vamos começar com um texto e no decorrer da mensagem eu vou chamar o outro texto tão importante quanto. Este primeiro texto que nós vamos ler se encontra em João, o Evangelho de João, narrado por João, capítulo 3. Nós vamos ler os 10 primeiros versículos. É um texto muito conhecido. É um encontro de um mestre, um homem muito famoso, muito conhecido em Israel, e ele encontra-se com Jesus, e ele vai fazer algumas perguntas para Jesus, ele vai tentar entender como é que funciona essa coisa que Jesus veio implantar e veio trazer. Por isso, eu quero que você acompanhe comigo, eu vou estar lendo na versão King James atualizada. João 3, diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele de noite procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando, se Deus não estiver com ele. Então Jesus respondeu-lhe, declarando: em verdade, te asseguro que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou-o: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Arrazoou Jesus: em verdade, te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te surpreendas pelo fato de eu te haver dito, deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer, tu escutas o seu som, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Replicou-lhe Nicodemos: como pode acontecer isso? Explicou-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas verdades? Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai querido, em nome de Jesus, capacita-nos com a tua unção especial para este dia, para este domingo, para esta mensagem que nós estamos trazendo, que cremos vem do teu coração para o nosso coração. Fala a minha alma, fala o meu espírito, Senhor. Fala, Senhor, a todos que estão ao alcance da nossa voz e da nossa gravação. Que seja um dia glorioso, marcante na nossa vida. Que nós possamos aprender contigo, Senhor, neste dia, neste momento. Que nós possamos identificar a tua presença, possamos identificar o teu Espírito falando aos nossos ouvidos e ao nosso coração. Nós oramos crendo que já recebemos, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos já há alguns domingos pregando sobre aquele desejo de Deus antigo, desde antes da fundação, que Ele criou tudo para morar conosco, para fazer de nós um templo dEle, para que possamos no futuro, na vida eterna, estar com Ele sempre, todo sempre.
frente a frente, face a face. Para isso, ele criou alguns mecanismos, algumas ferramentas, para que nós pudéssemos compreender o pensamento dele, o desejo dele, o propósito dele na nossa vida. Domingo passado nós falamos, perguntando, a pregação foi uma pergunta: a sua vida é um culto espiritual a Deus? É um culto espiritual, ou seja, a sua vida é uma vida em forma de culto. Então, para sermos o templo do Espírito Santo, a morada de Deus, então, você que está acompanhando, lá de trás, lembra que Deus preparou a morada no deserto, e depois vem Jesus, e sendo o nosso sacrifício vivo, nos faz templo, casa do Espírito Santo. Então para sermos templo do Espírito, sacrifício vivo. Falamos isso aqui, que a nossa vida precisa ser um sacrifício vivo. E para termos uma vida em forma de culto espiritual, todos nós entendemos, eu creio que não ficou dúvida. Agora, a questão é, como é que isso acontece na prática? Como é que nós podemos conseguir isso? Para que isso aconteça, nós precisamos da presença e domínio do Espírito Santo em nós. Eu vou repetir. Para que tudo isso aconteça, ou seja, sermos templo do Espírito Santo, morada de Deus, sermos uma vida em forma de culto, nós temos que ter o Espírito Santo morando em nós e dominando-nos. Isso é preponderante. Sem isso você não consegue cumprir aquilo que Deus deseja no seu coração, porque Deus é Espírito e nós temos que adorá-lo em Espírito. Vamos ver isso. E eu quero destacar aqui, na Bíblia, há duas pregações para uma pessoa só, 2 diálogos sensacionais. Há mais, mas esses 2 são os mais importantes na minha concepção, onde Jesus sozinho, uma pessoa na plateia. Primeiro foi Nicodemos, que nós acabamos de ler. E o segundo, que nós vamos ver daqui a pouco, é Jesus com a mulher samaritana. Também uma pessoa na plateia. Jesus descreve, dá uma aula para ela do que é ser um templo do Espírito Santo e o que é ser uma vida em forma de culto. Vamos observar então rapidamente nesse diálogo de Nicodemos com Jesus. No versículo 3, Nicodemos diz: sabemos, eu quero que você frise aí, sabemos que és mestre vindo de Deus. Por que ele diz que sabia? Porque vemos os milagres. Então ele está dizendo, eu sei que o Senhor é mestre. Nicodemos era mestre. Tanto que Jesus vai falar para ele lá à frente, eu li aqui, você é mestre e não sabe essas coisas, não compreende? Você está voando nessa explicação que eu estou te dando, tão simples? Você não conhece as coisas daqui da terra, as coisas naturais você não conhece? Como é que você quer conhecer as coisas espirituais? Não é verdade? Então ele diz, sabemos que és mestre. Preste atenção nesses detalhes. Sabemos. Por que sabemos? Porque vemos os milagres. Aí no versículo 3 ainda, Jesus meio que desengraça ele, corta o barato dele, né? Jesus diz assim, ninguém pode ver. Então, ele está dizendo assim, eu estou vendo que o Senhor é mestre. É como se ele estivesse dizendo, eu estou vendo que o Senhor é mestre. Sabemos que é mestre porque vemos os milagres. Então, eu estou vendo que o Senhor é mestre vindo de Deus. Aí Jesus diz, ninguém pode ver se não nascer de novo. Mas o de novo, se fosse hoje, não é nascer novamente, como ele pensou. Até porque Jesus aplicou no original, aqui no grego, está dizendo anoiden. O anoiden quer dizer do alto, vindo de cima, como se fosse algo capacitando. Então Jesus disse, ninguém pode ver, se não nascer eu vou substituir, não nascer do alto.
O título dessa mensagem hoje é Nascer do Alto. E esse nascer do alto não é algo muito raso, como muitas pessoas podem pensar. Ah, nascer do alto, eu fui batizado, então agora eu pertenço a Deus. É mais que isso. Tanto que Jesus vai dizer, quem não nascer da água e do Espírito. Nascer da água, regeneração. Nascer do Espírito, ser dominado pelo Espírito, ser guiado pelo Espírito, ser gerado pelo Espírito de Deus. Aí no versículo 4, Nicodemos continua e diz assim, como pode um homem nascer sendo velho? Aí ele diz, pode todavia entrar, então eu quero que você pegue, Nicodemos, como posso entrar no ventre? Ele diz, no ventre da minha mãe. Como posso entrar? Ele então está pensando por vias naturais. Opa, eu vou começar essa vida, eu acho que Jesus está dizendo que essa vida que eu tenho não está muito legal, então eu vou anular essa vida e vou recomeçar, vou resetar. Mas só que Jesus não estava dizendo isso, por quê? Se possível fosse ele nascer de novo da forma que ele estava dizendo, ele estava esperando Jesus dizer assim, não, eu vou dar um toque aqui, quem sabe, né? E você vai diminuir, vai entrar no ventre da sua mãe e vai nascer de novo. Ainda que isso fosse possível, não é. Ele iria nascer carnal, novamente, ou seja, não mudaria nada. Então a nossa vida, ela só muda de sentido, ela só passa a ser uma nova vida quando nós nascemos através de Jesus, nascemos do alto, ou seja, quando esse nascimento provém do alto. Então Jesus, ele diz, como posso entrar? Como posso entrar no ventre da mãe? Como posso entrar? Aí Jesus disse, eu estou falando de outro entrar, olha só, versículo 5. Para entrar no reino de Deus, tem que nascer da água, regeneração, e do Espírito, domínio. Eu quero que nesse dia de domingo, você possa, eu falei amanhã porque nós estamos pregando, né, agora de manhã, mas pode ser que essa mensagem seja vista também à noite e tal, e você sabe que ela foi gravada de manhã, não é? Então Jesus está dizendo assim, olha, você tem duas coisas, você precisa ver e você precisa entrar. Eu pego aqui duas coisas interessantes. Muitas vezes nós estamos vendo, mas não estamos entrando. Às vezes nós estamos na igreja, na congregação, e o Senhor nos chama para entrar num banquete. A gente está vendo, mas não entra. E Jesus diz, é tão importante ver, mas é mais importante entrar. Note, eu vou repetir, irmãos, para ficar, talvez você nunca tenha prestado atenção. A primeira vez Jesus responde, ninguém pode ver, porque ele estava dizendo, eu estou vendo que o Senhor vem de Deus. Ele disse, ninguém pode ver, com uma condição que eu vou apresentar já, Nicodemo. Aí depois ele diz, ninguém pode entrar, porque ele falou em entrar. Eu posso entrar, ou seja, eu posso recomeçar, eu posso entrar no ventre da minha mãe e fazer tudo de novo. Não, ninguém pode entrar por vias naturais. Ou seja, para você entender as coisas espirituais, você precisa sim entrar num novo ciclo de vida, numa vida espiritual. Então, nascer do Espírito, eu quero compartilhar com os irmãos aqui, vamos convencionar, para a gente chamar assim, não que eu estou criando isso, a Bíblia nos dá tranquilamente base para dizer isso. Nascer do Espírito significa ter uma nova vida, uma vida gerada pelo Espírito. O padrão é o Espírito. Então, quando você nasce do seu pai, Joaquim, Manuel, você tem um pai, você tem um tutor, você tem uma pessoa que vai dirigir, vai gerir a sua vida. A diferença é que ele vai ser seu pai com 18 anos, 19 anos, se bem que tem pessoas com 14, jovens, 13, 14 anos, que já nem querem obedecer mais o pai. Mas quando chegar numa idade onde você casa e tudo, você sai e vai ter sua vida. E você vai gerir a sua vida profissionalmente, culturalmente. A diferença é que nós estaremos sendo geridos, gerenciados por Deus até lá na eternidade. E inclusive lá na eternidade.
Então, nascer do Espírito é algo tão importante na vida do crente, que o crente deveria perseguir no dia seguinte ele ter aceitado Jesus, regenerado por água. No dia seguinte, na mesma hora, ele disse assim: bom, primeiro passo eu já consegui, o segundo passo é, eu quero algo mais. Não é assim que nós fazemos? Começamos a estudar, nos formamos, depois queremos uma pós-graduação, depois queremos um doutorado. Estamos conquistando alguma coisa na terra e agora eu quero conquistar mais, agora eu consegui comprar uma casinha pequena, depois eu quero trocar para uma casa maior. Isso é inerente ao ser humano. Então, no dia seguinte a você aceitar Jesus, eu te aconselho, já busque um upgrade. E isso é ter uma vida em forma de culto espiritual. Vai ser implantado em você o domínio do Espírito Santo e você vai passar a fazer todas as coisas que o Espírito Santo lhe dirigir, lhe ordenar. Vai deixar de fazer aquilo que ele impedir. Vai entender o que é ser amigo de Deus e inimigo do mundo. Vai entender quando o Espírito fala, o Espírito Santo, ao seu espírito, você vai entender exatamente como isso funciona. E vou te dizer mais, meu amado, vou te dizer mais. Quando nós não entendemos isso, ou porque não queremos, não nos interessamos, ou porque desobedecemos, não quero porque a minha vida tem que ser assim, assim. O prejuízo é só nosso quando nós não entendemos. Por isso que eu te desafio, faça um esforço neste dia, não só para entender, mas para querer praticar tudo isso que o Senhor está falando conosco. Então, Nicodemos arguiu Jesus buscando respostas com o intelecto. Nós temos falado aqui na igreja muitas vezes, é impossível, meu amado e minha amada, você tentar ler a Bíblia com seu intelecto. Você pode ler, mas você não vai entender. Porque a Bíblia é uma palavra revelada. A impressão é que Jesus estava falando só por metáforas com Nicodemos. Não, Jesus estava falando na língua dele. Inclusive, ele usa o termo anoiden, que Nicodemos conhecia, que significa do alto. Significa com orientação, com direção do Espírito. Mas Jesus estava falando mais na língua dele, próprio dele, Jesus, porque Jesus é espiritual. E ele estava falando de coisas espirituais, tanto que ele vai para Nicodemos, lá na frente, e diz assim: você não entende essas coisas, você é mestre em Israel? Se você não está entendendo essas coisas terrenas, como é que você vai entender as espirituais? Jesus fala no sobrenatural. Todas as vezes que você quiser falar com Jesus, você pode falar com a sua linguagem, o seu palavreado normal, você não precisa ter uma linguagem rebuscada. Não precisa. Até porque quando você falar errado, existe o Espírito Santo que decodifica isso para nós. Mas quando você falar com Jesus, aí sim você precisa entender que você está falando com um ser sobrenatural, que embora seja o seu irmão, filho de Deus, nós somos irmãos de Jesus, somos filhos de Deus, nós podemos falar com Deus em nome de Jesus. Apesar disso, você precisa entender, eu estou falando numa linguagem sobrenatural. Por isso é que a linguagem sobrenatural, muitas vezes, para alguns que não conhecem, alguns Nicodemos, que às vezes são até inteligentes demais, essa linguagem fica parecendo loucura. Essa pessoa é fanática, essa pessoa é loucura. Ele traz à existência aquilo que não existe. Nós estamos vendo, nesse período de pandemia, sim, algumas pessoas estão passando de dificuldade, mas porque precisam ser tratadas também, tudo tem um fim proveitoso, mas estamos vendo Deus fazer loucura na vida de alguns, na vida material, na vida espiritual. Deus está promovendo grandes mudanças. Por quê? Porque nós temos que enxergá-lo como acima dos nossos entendimentos. Deus disse: os teus pensamentos não são como os meus são muito mais altos do que os seus pensamentos. E os teus caminhos não são como os meus caminhos são muito mais elevados. Então, nesse diálogo, Nicodemos, não vamos entrar aqui no mérito se ele não queria entender, se ele estava disfarçando, ou se ele não estava entendendo mesmo, mas o fato é que Jesus vai dar a deixa para ele.
Não tem aquele programa, né, que assim, olha, eu vou te dar uma deixa. Aí ele, deixa, e Jesus dá a deixa. A deixa é o vento. Olha o que ele diz aqui, o versículo 8. O vento sopra onde quer. Tu escutas o seu som, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Então, Nicodemos, eu vou te dar a deixa. A deixa é o vento. Ele diz, você ouve o som, mas você não sabe a origem nem o destino dele. Mas os seus feitos podem ser observados. Ou seja, há frutos. Há coisas que vão acontecer quando o vento passa, mas você não vê o vento. Assim é ocorre com todo aquele que é nascido do Espírito. Então, quando eu sou nascido do Espírito, eu sou dominado pelo Espírito para as coisas espirituais, sou dominado pelo Espírito para as coisas naturais, inclusive, que eu peço direção a Deus. Quando isso acontece, quando eu sou assim, quando eu sou um homem espiritual, eu só sou um homem espiritual. Eu sou espiritual trabalhando, eu sou espiritual brincando, eu sou espiritual onde quer que eu vá. Eu preciso ser, eu não posso ter duas vidas. Então, essa deixa do vento, ele está dizendo, novamente, não é o intelecto que deve nos mover para as coisas do rei, mas somente o Espírito. Este é o canal. Você não vai entender, Nicodemos, nunca se você não alcançar o que o Espírito quer te dar. E para alcançar você precisa nascer de novo. Já já vamos ver como é que isso vai ocorrer na prática. Ouves e não sabes de onde vem. Assim acontece com quem é nascido do alto. Não somos nós que guiamos o Espírito, mas é o Espírito que nos guia. Não somos nós que dizemos para o Espírito o que precisa ser feito, mas é o Espírito Santo que a todo tempo, como nosso dono, como nosso gestor, ele vai dizer, é por aqui, é por ali, avance, recua, fique postado, não temas, não faça nada, vá ao encontro dele. São direções que o Espírito Santo está dando. Mas existe um outro diálogo, e ele se encaixa com isso aqui, que está em João capítulo 4, que é o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Todos conhecem a história, não vamos narrar aqui, não vamos dar detalhes, mas Jesus se encontra com essa mulher no poço chamado Poço de Jacó, e ela vai então buscar água. Os discípulos tinham ido na cidade comprar comida, Jesus estava sozinho, e Jesus pede água a ela. Olha só a parte humana, a parte carnal, a parte material, querendo sobrepor a parte espiritual. O versículo 7 diz assim, nisso uma mulher de Samaria veio tirar água, pediu a Jesus, dá-me um poço de água para beber, pois seus discípulos tinham ido da cidade, como eu falei aqui. Então lhe respondeu a mulher, como sendo tu judeu pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Jesus respondeu a ela, preste atenção, grifa isso na sua Bíblia. Se conhecesses o dom de Deus, qual é o dom de Deus? É o Espírito Santo. É o poder, é a direção, é o fazer de você uma nova criatura. Se você conhecesse isso, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aí ela continua no natural, como é que o senhor vai me dar água que o senhor não tem como tirar água? No versículo 11. E o poço é fundo, onde é que o senhor pode conseguir essa água? Acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó que nos deu o poço? Então ela está valorizando aquilo que ela vê. Esse poço quem nos deu foi o pai Jacó. Aí Jesus dá outra dica para ela. No mesmo princípio que deu para Nicodemos. Jesus lhe afirmou, quem beber dessa água, essa aqui, terá sede outra vez. Mas aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte
de água jorrando para a vida eterna. Ah, e a mulher deu uma de Nicodemos. Opa! Farinha pouca, meu pirão primeiro. Então ela pediu: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede. Até aí estava indo bem. E nem preciso voltar aqui para tirar água. O que ela queria? Ela queria o benefício próprio. Eu não quero mais vir aqui nesse sol quente, baixar ali com a vasilha. E Jesus não estava dizendo disso. Jesus estava falando de algo espiritual. Não é semelhante à conversa com Nicodemos? Mas chega um momento que nessa conversa ela começa a falar de adoração. Nós temos que adorar ali no monte, onde é o lugar. E aí Jesus diz para ela assim: olha só, a hora está chegando, e de fato já chegou. Estava ali com ele. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Você que está acompanhando a série de mensagens, deixa eu te perguntar. O que o Pai está procurando? Está procurando morar em nós. E quando Ele mora em nós, nós deixamos Ele habitar em nós, nossa vida muda. Estou falando de coisas que já falamos aqui nesses últimos domingos. E o que muda? Principalmente o meu ímpeto, o meu desejo, a minha motivação de adorar. Eu vou adorar de uma forma que Ele quer que eu adore, não que eu decido adorar. Eu vou adorar de uma forma que Ele estabeleceu para ser adorado. Ele diz: eu quero ser adorado desta forma. Como? Em espírito. Por quê? Porque Deus é espírito. Você não pode adorar a Deus com pensamentos carnais. Você não pode adorar a Deus pensando em si. Eu vou adorar a Deus e eu sei que depois que eu adorar a Deus eu vou ganhar água para eu nunca mais vir aqui buscar água. Ou eu vou ficar perto de Jesus, e já disse Nicodemos, já disse que eu sei como é que Ele é, e eu sei que Ele é de Deus, porque eu estou vendo os milagres. Será que Ele não estava querendo dizer: eu também sou mestre, e eu quero nesse mesmo patamar estar contigo fazendo milagres? E Jesus disse: vai chegar um tempo, e já chegou, e o tempo é esse, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em espírito eu já te disse, porque Deus é espírito. E quando eu adoro em espírito, o meu intelecto não interrompe. Hoje, aliás, anteontem, a minha esposa me contou algo sobre um membro da nossa família que está numa enfermidade e não se lembra muitas coisas. Eu tenho uma outra irmã que é assim também, ela não conhece as pessoas, já está bem adiantado o estado dela de Alzheimer, essa minha irmã lá no Espírito Santo. Interessante, às vezes que eu fui lá e visitei, ela não sabe quem eu sou, não conhece os filhos, fica com a bonequinha na mão achando que é o filho dela. Mas aí uma das filhas pediu: tio, canta para ela. Eu comecei a cantar, ela fechou o olho e falou: oh meu Deus, como é que ela sabe, meu Deus? E começou a cantar comigo, e essa minha outra parente da minha família, que me contaram anteontem, disse que começou a cantar um corinho, um hino, um corinho do tempo dela. Ela cantou todo sem errar uma letra, e foi recitar o salmo. Ela recitou o salmo primeiro sem errar uma letra, recitou o salmo 121 sem errar uma letra. O que é isso? Isso é adoração em espírito. Não é com seu intelecto. Sabe por que precisa ser no espírito? Porque você precisa se desligar quando você não está bem, senão ninguém adoraria. Eu sempre gosto de um texto na Bíblia, quando Jesus acaba de saber que João Batista é decapitado. Mataram João Batista. A Bíblia diz que ele ficou arrasado, ficou chateado, e ele saiu para um canto e não queria conversa com ninguém, foi para um canto afastado. Mas quando ele vai para lá, o povo soube que ele foi para lá e foi atrás, em busca de milagre, em busca de vida nova. Se Jesus estivesse trabalhando com o intelecto, ele ia dizer assim: hoje eu estou muito mal, não atendo ninguém, fecha minha agenda. Concorda comigo, meu irmão?
Mas Jesus estava em espírito, então quando nós estamos em espírito, o intelecto não pode atrapalhar. Não atrapalha. A Bíblia diz, para adorar ao Senhor, isso vai acontecer quando Jesus vier implantar o seu reino aqui na terra por 1000 anos. A Bíblia diz que todos irão a Jerusalém, onde estará o trono dele, adorá-lo. E diz que nem os loucos errarão o caminho. Estaremos no milênio, o governo perfeito. O que nos atrapalha hoje então? O intelecto, as preocupações do mundo. Isso é que atrapalha. E por que alguns não buscam então esse negócio fantástico? Por quê? Não, mas se isso é tão fantástico, deixa eu buscar. Eu vou te dizer, primeiro, porque eles têm medo de perder a sua liberdade de ação, de ir e de vir, de agir. Eu me lembro que nessas minhas caminhadas, ministrando sobre os dons do Espírito Santo, batismo do Espírito Santo nas igrejas, sobre trabalhar com isso e tudo, e quando eu cito isso, que nós somos levados por Deus, Deus é que nos dirige, não é que somos fantoches, não viramos fantoches, viu, irmãos? Não é isso. Mas diante de uma situação sem saber o que fazer, Jesus, através do Espírito Santo, vem nos dar direção, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. E eu me lembro que não uma, não duas, não três, mais vezes, eu ouvi alguém dizer assim, mas eu fico só assim pensando, sabe, quando ele não falava, alguém falava por ele, um parente, ele não aceita o Espírito Santo, o batismo, porque ele acha que ele vai perder a liberdade dele, ele vai viver o tempo todo, porque um dia eu calhei de falar, que às vezes eu estou dormindo 3 horas da madrugada, o Senhor acorda para orar por alguém, e fala, não, eu quero dormir até as 8, a pessoa pensa isso, então ele tem medo de perder a sua liberdade. Segunda coisa, ele tem medo de perder a sua autonomia. O homem gosta de resolver sozinho, ele gosta de ter o poder na mão. Eu não sei o que é que mais fascina o homem, se é o dinheiro ou se é o poder. Acho que as duas coisas. Autonomia. Eu quero fazer, eu sou dono do meu nariz, eu sou dono da minha vida. Isso é o maior erro que as pessoas podem dizer. Você é dono da sua vida? Então foi você que morreu por você e você ressuscitou em você? A Bíblia diz que fomos comprados por um preço altíssimo que ninguém podia pagar. E Jesus é quem pagou esse preço. Se Ele pagou esse preço, Ele te resgatou. Da onde? Da escravidão. Você era escravo. E agora você é de quem? É dele. Então a sua vida não é sua, é dele. Terceiro, falta de entendimento sobre o plano inicial de Deus. Qual é o plano inicial de Deus? Aquele que eu preguei aqui, lá para você, recorre aí nas pregações anteriores. É quando Deus, no plano dele, disse, eu vou criar o homem, e vou dar um jeito, eu vou conjecturar de todas as formas, e vou trazê-lo para morar comigo. Ele vai morar comigo. Quando você não entende isso, você se agarra nesse lugar que você mora. Mas quando você entende isso, você fala como Paulo, para mim, o morrer é lucro, viver em Cristo, morrer é lucro. Porque você entende o que vai acontecer. Nós não estaremos morando no céu, num lugar maravilhoso, estaremos lá, vivendo com Jesus, com Deus, trabalhando com Ele, mas sem o peso, sem a carga do pecado que nos traz até aqui. Em Atos capítulo 1, a partir do versículo 4, Jesus começa a preparar os discípulos, dizendo, eu vou subir agora. Ele já vem preparando, falando que eu vou subir, eu vou preparar lugar, está lá em João capítulo 14, né? E agora ele diz assim, certa ocasião, versículo 4, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas aguardassem a promessa do Pai. Porquanto João de fato batizou com água, entretanto em poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que se haviam reunido lhe consultaram, Senhor, será esse o tempo em que restaurarás o reino de Israel? Olha aí, eles estavam preocupados com uma pessoa que viesse resolver o problema do reino de Israel, que estava sendo massacrado pelos romanos. Eles estavam num patamar humano, carnal. Aí Jesus diz assim,
Não vos compete saber épocas ou datas em que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Agora olha o versículo 8. Contudo recebereis poder, quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Ser testemunha de Jesus não é assim, eu vou ser testemunha de um crime ali. Não, fulano não matou. Não foi ele que roubou. Não foi ele que bateu. Não foi ele que fez isso. Isso não é ser testemunha. Você não precisa dizer, não, Jesus não é ruim não, viu? Não, Jesus não é isso. Não, ser testemunha dele é muito além disso. Sabe o que é? Ser testemunha de Jesus é a pessoa olhar para você e quando olha para você, contempla Jesus. E como é que ele pode fazer isso? Quando a pessoa é boazinha, quando a pessoa não fala palavrão, quando a pessoa dá esmola. Isso é muito pouco, irmão. Você acha que é isso? Jesus está dizendo que não. Jesus está dizendo não, é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, quando olham para mim e veem em mim uma vida espiritual, ele enxerga Jesus. Então ele está dizendo aqui em Atos, vocês perdem esse sentido, essa preocupação, quando será? E agora? Isso vem a ansiedade, vai ser agora ou não vai ser agora? Tem pessoas ansiosas, quando é que vai acabar a quarentena? Tem gente, como é que vai ser? E depois da quarentena? Tem um programa na televisão, como será depois da quarentena? Sabe quantas vezes eu já vi isso? Nenhuma. Porque não depende das pessoas. Se todos disserem vai ser assim, Jesus disser vai ser assado, acabou a conversa. Você quer que eu fique com a palavra de quem? Não, mas são economistas. Sim, mas eles falham. Mas o meu Jesus não falha. Quais são as consequências então de nós recebermos esse poder, que eu vou chamar aqui de batismo no Espírito Santo? Tem muita gente que tem um maior bloqueio. Batismo é aquele que pula, que salta. Que é isso, meu irmão? Quem vai no jogo no Maracanã ver seu time também pula e salta. É muito pouco, irmão. Batismo no Espírito Santo é até o dínamo dentro dele, como eu preguei semana passada. Que impulsiona, faz ele ser um adorador em espírito e em verdade. Então, nós vamos passar a ver o que é impossível de se enxergar com os olhos. Olha, eu vou repetir aqui, Nicodemos diz, sabemos que és mestre porque vemos. Ele está dizendo que vemos os milagres. E Jesus diz, ninguém pode ver, se não nascer do alto. Então, quem nasce do alto vê o que ninguém está vendo. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, revelações, Deus é que dá. Segundo, nós vamos entrar no reino. O versículo seguinte, ele diz assim, como é que eu posso, o versículo 4, Nicodemos, então, mas como é que eu posso entrar no ventre da minha mãe? Entrar, ele está falando agora em entrar. E Jesus não responde ver, ele responde entrar. Ninguém pode entrar. Então, entrar no reino significa intimidade com o Espírito. Nós não vamos passar a ver, nós vamos passar a ver o que os olhos não enxergam. Nós vamos entrar na intimidade com o Espírito, de uma forma sobrenatural, sem precisarmos ir lá para o céu, ou sem precisar que Jesus desça aqui pessoalmente na terra. Em Espírito eu faço essa ligação. Nós não vamos mais nos preocupar com o dia de amanhã, com tempos, isso cabe a Deus, versículo 7 de Atos 1. E o nosso foco muda totalmente. Por quê? Porque nós passaremos imediatamente após recebermos esse poder, nós vamos pensar na seara, no trabalho. O que aconteceu? Jesus disse, mas aguardai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E eles ficaram ali por 10 dias. E no fim de 10 dias, todos foram cheios do Espírito Santo. E você vai ler lá em Atos capítulo 2, o que aconteceu? Saíram, foram libertar os cativos em nome de Jesus, foram curar os enfermos em nome de Jesus, foram expulsar os demônios em nome de Jesus. Eles não pararam, a partir daquele momento disseram, não é possível. Então meu amado e minha amada, é incoerente, por isso é que tem muita dificuldade, é incoerente. Quando você quer receber o poder, o nascimento de novo, ter uma vida em forma de culto espiritual, é incoerente você querer receber para ficar parado. Não vai receber. Se Jesus perceber isso no seu coração, você não vai receber. O foco muda. Pensar no trabalho, pensar na seara. Eles saíram logo a seguir. E por último,
A nossa adoração, como vimos em João 4:23, Jesus falando com a mulher samaritana, será em espírito e em verdade. Nada mais na nossa adoração será carnal, mas será alinhada a adoração com o Espírito Santo de Deus. Será segundo a palavra, por isso que é em espírito e em verdade. Verdade é a palavra. Essa é a palavra de Deus, é a verdade. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade. E essa aqui é a palavra de Deus. Jesus é a verdade. A palavra é a verdade. O que é então, segundo a palavra? Que a minha adoração precisa ser embasada na palavra. O que é embasada na palavra? Volto para a vida de novo. A minha adoração será de acordo com a vida espiritual na palavra que eu vivo de Jesus, a palavra de Deus. Então, é uma adoração em espírito, porque ele é espiritual, e eu vou ver as coisas espirituais, o intelecto não vai me atrapalhar, não importa se eu estou aqui na igreja e estou com problemas e dívidas para pagar, nessa hora, desliga e eu posso adorar. Isso é um fenômeno que as pessoas não entendem. Como é que um crente está com dívida, você está com problema e no dia seguinte você está adorando e rindo? Você, o que é isso? Adorando em espírito. E verdade, adorando com a base da sua vida na verdade. Nossa adoração será em espírito e em verdade. Nada mais será carnal. Será segundo a palavra. Seremos espirituais. Olha a ordem que eu vou colocar: em casa, no colégio, no trabalho e consequentemente na igreja. Às vezes nós somos carnais em casa, carnais na escola, carnais no colégio, e às vezes vimos para a igreja direto do colégio, direto do trabalho. Muitos vêm, no domingo não, mas dia de semana vem. E aqui queremos ser espirituais. Você tem duas vidas? Eu só tenho uma. Então vou repetir: sua vida em casa, no colégio, no trabalho e consequentemente, por consequência, por lógica, sacrifício vivo, que é um culto lógico, será na igreja também. E o Pai está procurando esses adoradores, como ele disse para a mulher samaritana. O Pai procura. Por quê? Porque lá no céu não vai ter carnal, só vai ter espiritual. E você vai deixar para aprender lá, você vai ficar num maior sufoco. Você precisa aprender aqui, em nome de Jesus. Quero orar pela sua vida, para que você hoje declare aí no seu lugar: Pai, eu quero esse dom do Espírito, eu quero esse poder, eu quero esse nascimento que vem do alto. Pai, se isso chama batismo com o Espírito Santo, é isso, eu quero. Tira esse bloqueio da sua mente. Não importa o que você aprendeu, aprenda o que está na Bíblia. Você não vai ser batizado para ficar cirandando, não é isso. Você vai para ser enviado, para ir, mas principalmente para adorar. Não adianta ir se você não adora. Você precisa ter dentro de você o dínamo, e é o batismo com o Espírito Santo que te impulsiona. Seu combustível nunca mais acabará. Feche os seus olhos. Se você concorda com essa palavra que eu preguei, você põe a mão no seu coração e diga: Senhor, eu quero. Pai, em nome de Jesus, está o teu povo ao alcance da nossa voz, da nossa gravação. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor inunde cada vida, cada ser, com o seu toque. Posso ver agora pessoas sendo batizadas no Espírito Santo em suas casas, recebendo agora a unção especial de Deus, do Espírito, Senhor, sendo capacitados, nascendo do alto, para irem, para serem uma vida em forma de culto. Senhor, dá a eles esse sentimento de pertencer a Ti e não a si mesmos. Tira, Senhor, toda a arrogância, tira toda a carnalidade e dá-nos uma vida em Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quantos podem dizer amém? Graças a Deus. Adiantamos um pouquinho hoje, a mensagem foi um pouquinho mais longa, porque não podia deixar de ser, né? Mas nós agora vamos passar a ministração da ceia. Hoje é ceia do Senhor, celebramos no primeiro domingo do mês.
Mês passado celebramos no segundo para coincidir com a festa da Páscoa, que foi a última Páscoa e a primeira ceia do Senhor, por isso que fizemos. E nós vamos nos ajoelhar e orar agora. Você está em casa, não sei onde você está, se você está assistindo essa palavra no seu trabalho, alguns de repente podem sair e ver. Eu queria que fizéssemos o que fazemos quando estamos na igreja. Nós vamos ajoelhar para pedir perdão a Deus, para que nós possamos nos aproximar da mesa do Senhor. Oremos ao Senhor. Vou pedir à pastora Vera que chegue aqui agora e nos ajude e ore por nós, ore por cada vida, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela porção da tua palavra para a nossa vida, Pai. Que ela seja viva e verdadeira em cada vida, Senhor. Nós queremos, Senhor, debaixo do teu amor e da tua mão de poder, dizermos, Senhor, que cremos num Deus maravilhoso na nossa vida, cremos no seu Filho Jesus, cremos na ressurreição, da morte dele. Por isso estamos aqui, Senhor, comemorando, Senhor, mais um dia de comunhão na nossa vida. Estamos, Senhor, diante, Senhor, da tua mesa. Estamos, Pai, diante de ti, da Trindade Santa. Que nós possamos, Senhor, te pedir perdão pelos nossos pecados. E aquele pecado, Senhor, que nós estamos todo mês cometendo, Pai, e a gente não consegue se livrar dele. Nós queremos declarar com a nossa boca, com as nossas ações, Senhor, com nossos pensamentos, que nós não queremos mais cometê-los, Pai. E que Teu Espírito Santo nos ajude a isso. Nos ajude a entender, Senhor, que temos que nos livrar dos nossos pecados, das nossas más ações, dos nossos maus pensamentos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui te pedindo perdão pelos nossos pecados, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Como fizemos na vez anterior, nós vamos celebrar online, né? Você está em sua casa, foi muito lindo. E nós queremos que vocês façam isso, aqueles que puderem depois. Mande a foto, a gente vai publicar a família reunida. Vai ser muito lindo. Nós vamos consagrar ao Senhor os elementos da ceia, que é o pão, que representa o corpo de Cristo, e o cálice, o suco da uva, o fruto da videira, que representa o sangue de Cristo. E nós novamente vamos pedir à pastora Vera, já falei muito hoje, eu quero dividir com ela aqui, que ela consagre esses elementos. E você na sua casa, foi muito bonitinho, né? Da outra vez a gente vendo as pessoas com um pãozinho, uns fizeram uma decoração assim bonitinha. Faça isso, enquanto nós estamos aqui consagrando, você impõe as mãos e diga: Senhor, eu estou consagrando, esse pão só vai servir para isso, viu, irmãos? Esse suco só vai servir para isso. Então nós vamos orar, abençoando os elementos da mesa. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós consagramos esses elementos da mesa, aqui onde nós estamos e em cada lar, Deus. Que a Tua mão de poder, que a Tua mão de glória, que a Tua mão de cura esteja sobre esses elementos. Nós abençoamos o pão, que representa o corpo do nosso Jesus, que foi, Senhor, maltratado naquela cruz. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós também abençoamos esse suco de uva, que representa o sangue do nosso Senhor Jesus, que foi derramado naquela cruz por amor a cada um de nós. Te agradecemos, Pai, pelo plano da salvação. Que coisa linda, Senhor, que o Senhor fez para a terra, para o ser humano, para que pudéssemos, através da morte e ressurreição de Jesus, estarmos falando contigo nessa hora, Pai. Nós te agradecemos, Espírito Santo de Deus, que nos conduz a toda a verdade, a toda a disciplina de amor pela palavra,
a todo amor intenso pela palavra, pelo reino de Deus. Muito obrigada, Espírito Santo de Deus, que fala conosco o tempo todo e que nos dirige. Nós abençoamos essa mesa, abençoamos a mesa de cada família neste momento, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos então, dar início à nossa ceia. O pastor vai ministrar para nós. Queridos, na noite em que Jesus foi traído, ele pegou o pão, abençoou e depois de abençoar ele partiu o pão. Aqui temos o pão partido, simbolizando isso. Por que partimos o pão? Por isso, porque ele precisa ser partido em favor de nós. Nós queremos pedir então que você, neste momento, você pegue o pão, segure o pão. Pastora, pegue o seu aí. E vamos orar. Pai, em nome de Jesus, aqui está o teu corpo representado neste pão. Ele não é o teu corpo, ele está representado neste pão. O Senhor disse: este é o meu corpo. O Senhor é o pão vivo que desceu dos céus. Nós vamos comer agora, Senhor, porque nós vamos cumprir o que o Senhor pediu, fazendo em memória de Ti. Nós estamos discernindo o corpo do Senhor, em nome de Jesus. Antes de comermos, irmãos, é necessário que você faça isso, que você entenda isso. O apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, que ele recebeu do Senhor essa instrução, de como deveria ser a ceia. Ele ali disciplina como é a ceia. Então, quem não foi batizado não tem condição de dizer que eu tenho discernimento do corpo, ou seja, eu faço parte do corpo. Você está mentindo. Então espere ser batizado. Se você por alguma forma está fora de comunhão com a igreja, você precisa entrar em comunhão com a sua igreja, senão você vai estar mentindo, porque isso aqui é o momento da comunhão. Vamos comer agora. Você já pediu perdão pelos seus pecados, então o Senhor já te perdoou. Procure não cometer de novo, procure não insistir nisso. Comamos em nome de Jesus. Amém? Comamos. Semelhante modo, ele pegou depois o cálice. Aqui é o suco da videira. O único que não chama de vinho nesse momento é Jesus. Você pode olhar lá nos evangelhos. Ele fala do fruto da videira. O fruto da videira é o suco da uva, não fermentado. O judeu não podia beber e comer nada fermentado. E aqui está representando o sangue de Jesus. E eu queria aproveitar que você então trocasse com o seu parceiro, com quem você quiser ir dentro de casa, com aqueles que vão participar da ceia, tá bem claro? Então vamos trocar, eu vou trocar aqui com a minha esposa, dizendo: estamos em comunhão. Isso significa, eu participo deste mesmo cálice contigo. E este cálice que tem o sangue de Jesus, ele diz que é o sangue da nova aliança. Ali estava estabelecendo uma nova aliança. A aliança antiga tinha ficado, a aliança que não era perfeita, apontava para a perfeita é essa, com Jesus. Aquela era a sombra dessa daqui. Por isso nós vamos beber agora, tomando posse e dizendo: queremos sim, Senhor, estar contigo na vida eterna. E vamos fazer isso até que o Senhor venha para a ceia das bodas do Cordeiro. Temos que fazer isso, amém? Bebamos todos em nome de Jesus. Pai querido, nosso coração está em regozijo, em alegria, Senhor, porque nós estamos aqui agora meditando. Que morte cruel por nós, mas que valeu a pena. Ai de nós, se o Senhor tivesse saltado daquela cruz, quando alguém disse: se tu és o Filho de Deus, então desce dessa cruz. Ai de nós hoje, se o Senhor tivesse descido. Mas o Senhor cumpriu e disse: está consumado. O inimigo não tem poder de nos roubar, de nos captar, de tirar essa salvação, porque o Senhor pagou-a com preço que só
o Senhor podia. Morte de cruz, venceu a morte, ressurgiu, está à direita de Deus Pai e virá buscar a sua igreja no momento oportuno. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Assim terminamos aqui a nossa ministração deste domingo, 3 de maio. Esteja orando, não deixe de orar. Eu creio que ainda em maio, não estou dizendo que vou forçar a barra, vou desobedecer, mas eu creio que ainda em maio estaremos todos aqui. Vamos tomar já algumas precauções quando nós voltarmos, irmãos saberão. Fiquem tranquilos, o pastor não ficou doido ainda e nem vou ficar. E nós vamos fazer segundo orientação, mas estamos com uma saudade. Está com saudade do povo? Muita saudade. Muita saudade, todos Tá vocês. A vontade de abraçar todo mundo, e nós vamos fazer isso em nome de Jesus. Quero agradecer mais uma vez aos irmãos que trabalharam conosco, Marcelo, Beto, ao Rênio que faz a arte, a Vivian que com ele define, a Débora que faz essa ornamentação tão linda e prepara os elementos da ceia. Deus abençoe. E agora nós vamos dizer, para concluir, já oramos, nós vamos orar para fechar, nós vamos dizer assim: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Significa dizer, você ainda não viu nada. E isso, embora fale lá para o final dos tempos que nós vamos contemplar, eu quero aplicar para agora. Quando acabar a quarentena, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Já está fazendo, mas o depois não é para te preocupar, é para você ficar alegre. Deus abençoe. Amém.